Graça e paz, irmãos e amigos, conectados com a palavra. GPS celestial. Nós vivemos num tempo onde mapas rodoviários ou mapas das cidades foram aposentados ou guardados como relíquias. Hoje lançamos mãos do GPS. Mas o que é GPS? A sigla está na língua inglesa e significa Global Position System, que trazendo para a língua portuguesa seria Sistema de Posicionamento Global. Então, caso alguém pergunte se você tem um SPG, saiba que a pessoa deseja saber se você tem um GPS, que é a mesma coisa. Quando lemos na Bíblia como era a dinâmica do povo de Israel após a saída do Egito, temos a nítida impressão que funcionavam na base do GPS celestial. Eu quero trazer aqui um texto que mostra isso de alguma forma e que nos ajuda a entender um pouco como é que era o funcionamento do povo de Israel no deserto, como é que eles experimentaram isso. Capítulo 9 do livro de Números, capítulo 9, versículo 15 a 23, um texto bastante longo, mas para entender preciso ler esse texto assim. Diz assim: a nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da lei, da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Assim que sempre acontecia de dia e de noite, de dia a nuvem o cobria, de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam no acampamento. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes que a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando eles se levantavam, a nuvem se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, o acampamento, conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Essa era a dinâmica do povo de Israel nesse tempo. Então, o modo de vida que o povo desse texto mostra, ele traz um pouco, aliás, um certo grau de dificuldade para aquela gente. Assim como nós, também eles eram dotados de vontade própria. Eles tinham vontade também. E ocorria que, de quando em quando, havia sinais de rebeldia entre eles. Eles tiveram que aprender e entender que o que valia era o GPS celestial, e não o seu particular e humano. Foi necessário fazer a substituição. E graças a essa obediência e submissão, o povo não enfrentava perigos ou problemas vindos de fora. Toda a dificuldade que tiveram foi interna, ou seja, provocada por eles mesmos. Em Cristo nós temos uma espécie de renovação e atualização desse GPS celestial. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E além desse texto, além dessa promessa maravilhosa, gloriosa, ele, um tempo antes, havia feito outra promessa interessante e não menos gloriosa, que encontramos em João 16:13. Diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Como podemos viver seguros neste mundo repleto de insegurança? É possível se crermos na direção do Senhor e obedecermos aquilo que Ele nos der como ordem e orientação. Se assim fizermos, encontraremos o modo mais feliz de vivermos seguros, ainda que em um mundo cheio de insegurança. Segurança, paz e felicidade serão resultados imediatos alcançados oriundos deste modo de vida. Quer estejamos parados, quer estejamos andando, ou quer estejamos correndo. Jamais devemos estar sem a companhia do Senhor. Portanto, devemos adotar, se ainda não o fizemos, o GPS celestial agora mesmo. Que Deus nos ajude a entender e a viver de acordo. Vamos orar? Quero convidá-lo a estar comigo em oração por alguns instantes nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, porque Tu estás presente em nossa vida. E Tu és aquele que nos guia, nos orienta em todos os momentos e instantes de qualquer situação e circunstância. Que possamos aprender, ó Deus, a depender de Ti e a buscar essa orientação. Como povo de Deus, o Teu povo que foi tirado do Egito sem uma experiência contigo, mas começou a viver essa experiência no deserto. E era submisso à Tua vontade. Tu guiavas aquele povo. Ó Pai, que nós possamos aprender a ouvir e sentir a direção do Espírito Santo que em nós habita e quer nos conduzir como Tu conduziste por meio daquela nuvem lá no deserto o povo de Israel naquele tempo. Que sejamos, ó Deus, sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus oramos assim, agradecidos. Amém.